Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui sobre 3 nomes que foram oferecidos ao Cruzeiro para essa temporada com um perfil muito parecido. Jovens jogadores que estão no futebol europeu, surgiram como grandes promessas aqui no Brasil, mas ainda não conseguiram dar essa volta por cima, né, lá na Europa, e têm jogado com pouca frequência. Eu acho que são jogadores com muito potencial, pode ser que daqui 2, 3 anos até mesmo podem voltar, né, e jogar num time realmente gigante do futebol europeu, e foi oferecido ao Cruzeiro. Que história é essa? Eu vou trazer aqui para vocês. São posições que o Cruzeiro busca, não tem nem como negar, centroavante, zagueiro e um meia de criação. Vamos aqui então comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever embaixo no nosso canal. Estamos aqui perto dessa meta de 43 mil inscritos e 100. Se você está assistindo e não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, que certamente nos ajuda bastante a chegar a esse objetivo. Então, bora aqui dar sequência para o conteúdo e essa lista de 3 jogadores. Bom, então eu quero começar falando aqui dessa informação lá do Samuel Venâncio, que trouxe, né, de que o Cruzeiro foi oferecido então 3 jogadores para Raposo. O primeiro aqui, do mesmo empresário do Caio Jorge, é o Renier, que estava junto com o Caio Jorge, né, no Frosinone, lá do futebol italiano. Ele jogou até mais do que o Caio Jorge, né, bem parecido os números dele de jogos e de gols. 23 partidas, 3 gols e 2 assistências. O Renier, aquele mesmo que surgiu no Flamengo há um tempo atrás, né? Em 2019, 15 jogos, 6 gols, foi vendido aí por 30 milhões de euros. Caramba, foi muita coisa mesmo, né? Foi o mesmo preço na época do Vinícius Júnior e não conseguiu jogar, né? No Castilha B, 3 jogos, 2 gols. Engraçado que ele passou 2 anos seguidos no Borussia Dortmund, até que jogou ok, né? 40 partidas basicamente, mas muito mais como reserva do que titular, 1 gol e 1 assistência. Passou na temporada passada no Girona, 18 jogos, 2 gols e 1 assistência, e no Frosinone, igual eu falei para vocês, muito mais como reserva do que titular, né? Vou deixar aqui, ó, por exemplo, o último jogo dele foi no último final de semana, dia 26, mas jogou apenas 5 minutos. Então, realmente pouco minutagem, entrando aqui, ó, 85 minutos, 86, até foi titular nesse jogo contra a Inter de Milão, jogou aí 71 minutos, mas dá pra ver que ele jogou poucas vezes como titular, marcou um gol aqui contra o Genoa. Os outros gols dele foram marcados nesse jogo aqui contra o Torino, derrota por 2-1, e 2 assistências contra o Cagliari e ainda um gol contra o Hellas Verona, né? Então dá pra ver que uma sequência dos 23 jogos, vamos colocar ali metade como titular e metade como reserva, enfim, teve um desempenho bem razoável. Eu acho interessante que pelo menos o Caio Jorge e o Renier tem 2 pontos a serem levados em considerações. Primeiro, que eles pertencem a um clube gigante, né? Então, se o cara chegou nesse clube, certamente já passou por várias avaliações e tem um potencial enorme. Não é jogadores que têm jogado com pouquíssima frequência por conta de lesão, ou por exemplo, o cara jogou 10 partidas no ano, 7. Não foi bem assim. É claro que falta uma sequência muito grande, né? É difícil você pensar que esse cara vai vir pro Brasil. Primeira temporada, agora chegando em julho, daqui para dezembro vai jogar 35 jogos, marcar 28 gols e 4 assistências. Não vai ser isso, né? Mas eu acho que é uma opção bacana também, ainda mais se conseguisse um empréstimo, né, junto ao Real Madrid, até porque eu não sei se o Real Madrid estaria tão disposto assim a se desfazer do jogador, porque ele foi comprado, diferentemente do Caio Jorge, que foi 7 milhões de euros, o Renier foi por 30 milhões de euros, né? Pô, isso aí seria 150 milhões de reais hoje. Até fiquei curioso para ver quanto que ele está avaliado, vamos ver aqui, ó. Renier no Transfer Market. Eu acho que pelo menos uns 15, né, milhões de euros, ou 12. Nossa, só 4, caramba. 4 milhões de euros é viável, né, 20 milhões de reais. Mas sinceramente acho que ele vale mais do que isso, hein? 4 milhões? Acho que não, só isso. Mas o Transfer Market é especialista nisso, né? Então tá com um valor bem baixo. Você aceitaria? Não aceitaria? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai dar aqui embaixo também é o link da Betfair para você apostar no próximo jogo do Cruzeiro, né? Vou deixar aqui então, ó, futebol brasileiro. Você pode vir apostar tanto nesse próximo jogo contra o Cuiabá, dia 13, vitória do Cruzeiro pagando 1,46. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$100, uma vitória do Cruzeiro, voltaria 46. Vai lembrar que na Betfair, você usando o meu link, a partir do seu primeiro depósito de R$65, você tem 100% de bônus. Então, depositou 65, vai ter 130 para começar a apostar. Tem um próximo jogo também, né, na segunda-feira, no domingo, melhor dizendo, contra a equipe do São Paulo. Então, um jogo bem complicado. Vamos lá, encontrar aqui os jogos da Série A. Não tô achando agora, cancelo. Mas tá aí, né, o jogo do Cruzeiro também aqui, ó, cadê? Futebol brasileiro e Série A. Não tô conseguindo achar o Betfair. Aqui, ó, Brasileirão Série A, beleza. Tá o jogo contra o Cuiabá e esse aqui contra a equipe do São Paulo. Aí, ó. Vitória do Cruzeiro 4,60, então, pô, R$5 aqui já voltaria 23, então tá com uma cotação bem alta, porque o Cruzeiro não é favorito. Gustavo, tô confiante nesse jogo, mas não sei se por uma vitória, né? Tem essa opção aqui que eu acho muito boa, ó. O Cruzeiro vencer ou empate, pagando 1,90, acho bem interessante também. Por exemplo, R$100 aqui voltaria 190, tanto que se o Cruzeiro vencer ou empatar esse jogo, o link da Betfair tá aqui embaixo então, na descrição.
Outro aqui, né, em relação ao Caio Jorge, que até foi interessante, porque os números dele são bem parecidos, né? O Renier 23 jogos, o Caio Jorge 22. 3 gols do Renier, 3 do Caio Jorge, e o Renier tem uma assistência a mais. Então, o mesmo empresário que a gente ser o jogador, acabou então oferecendo, né, essa opção do Renier para o Cruzeiro. Eu não acho ruim não, viu? Sinceramente, cara, são dois jogadores que quando saem aqui do Brasil, eu jurava que iria... o Caio Jorge um pouquinho mais tarde, em 2021, jurava que realmente iria já estar nessa convocação da seleção, com toda certeza. Foi comprado aí por quase 7 milhões de euros, valor bem menor, né, do que ele valia na época, porque faltava 4 meses para o fim do contrato, e diferentemente até do próprio Renier, o Caio Jorge jogou bem menos no futebol europeu. Os dois têm 22 anos, ele jogou pela Juventus só 11 partidas, não marcou nenhum gol, e agora nesse ano, né, pela equipe do Frosinone, 22 jogos e 3 gols marcados. No Santos surgiu muito bem em 2020, 2021, naquela ocasião marcou 16 gols, 4 assistências, mais aí de 70 jogos pelo Santos. Gosto muito do centroavante também, já trouxe aqui um vídeo no canal falando, né, somente dessa contratação. E o último aqui seria então do zagueiro Kaique, 20 anos de idade, mais um aí também revelado no Santos, que me surpreendeu porque eu tinha esquecido desse atleta, mas eu lembro muito bem quando ele surge no Santos e foi vendido a preço de ouro para o Almeria da Espanha, né? Até na época muita gente falou, putz, mas ele vai jogar no Almeria, né? Deixou o Santos no meio do ano e tudo mais, porque foi uma proposta muito boa, foi 7 milhões de euros para um zagueiro, muito alto, né? Foi uma das maiores vendas, se não estiver enganado, a maior venda de zagueiro da história do Brasil, foi um valor próximo disso, tá? Mas 7 milhões de euros equivale basicamente a 30 milhões de reais, né? Então 35, um valor bem alto, porque é de euros ainda, né? E no Almeria não conseguiu jogar, 14 jogos em 2022, 2023 jogou 10 partidas e foi emprestado para o Albacete, da segunda divisão do futebol espanhol, no meio da temporada europeia, então no início desse ano. E por lá também não tem conseguido jogar. Jogou até o último jogo como titular, mas dá para ver que nos últimos dois entrou no finalzinho e outro ficou no banco, não entrando nenhum minuto. Então bem diferente do que aquilo que era de se esperar, tanto do empresário quanto dele no futebol europeu, ainda mais que ele não está no Manchester City, né, na Juventus e tudo mais. Então surpreendeu bastante esse empréstimo. Eu gosto muito, cara, porque o que eu mais vejo aqui é o seguinte, a fase deles são excelentes para o Cruzeiro ir lá e pagar 8 milhões de euros no Caio Jorge, 7 milhões de euros no Kaique, não são, mas os números deles no futebol brasileiro foram interessantes. O Kaique era o titular na época do Santos, que jogava Libertadores aqui super bem. Eu lembro demais quando ele surgiu no profissional, jogou muito bem aqui no Brasil. O Caio Jorge também da mesma forma, olha os números dele pelo Santos. O Renier ficou bem menos, né, no Flamengo, mas ele já jogou em vários outros clubes também no futebol europeu. Não acho que são jogadores descartáveis, ou nossa, vai chegar no Brasil e não vai conseguir jogar do mesmo jeito. Olha o João Marcelo, né, ninguém conhecia ele basicamente. Quando foi contratado ano passado, até eu fiquei com o pé atrás, falei, putz, mas vai trazer um cara do Porto B, e olha o desempenho que ele tem tido, né, pelo Cruzeiro nesse ano, muito melhor até do que todas as opções que o Cruzeiro tinha na zaga pro ano passado, e ele nem jogou muito, né, só no finalzinho do ano, e nesse ano mesmo, até se chegasse o Kaique aqui, eu ainda preferiria o João Marcelo, né, então, às vezes pode ser uma conotação dessa, que não vai ter um custo tão grande e que dê, né, um retorno bem interessante pro Cruzeiro. Você concorda comigo, discorda? O que acha desses 3 nomes, do mesmo empresário? O Cruzeiro até poderia fechar uma parceria então com o empresário, chegando esses 3 jogadores, né, que pertencem a ele, que é do empresário, deixa eu ver se eu acho o nome dele, não consegui ver aqui o nome dele não, mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Outras sugestões de conteúdos estão aqui na tela final e o link da Betfair na descrição do nosso vídeo. Valeu!